boa noite. Muito bem-vindos, que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela presença, que Deus nos ampare. E lembrando sempre que todos nós somos úteis na reunião. Todos somos trabalhadores e estamos aqui em nome de Jesus. E Ele disse, quando alguém estivesse reunido em seu nome, ali Ele estaria. Então Ele está conosco. Vamos começar. Bem, então vamos seguir no capítulo 11, os três reinos. Vamos abordar hoje, então, a mente em psicose. Mente em psicose é uma ideia genérica fundada na crença da transmigração da alma após a morte física de um corpo para outro por indefinidas existências corpóreas. É semelhante à ideia espírita de reencarnação, com a diferença elementar de que a cultura da mente em psicose admite, de acordo com certas vertentes, o retorno da alma a uma nova existência física em corpos animais e vegetais, cuja regressão equivale a uma expiação, enquanto que a lei da reencarnação nos moldes da revelação espírita se funda essencialmente na concepção de um processo evolutivo sem retrocesso, implicando assim na impossibilidade da alma humana, espírito, encarnar em um corpo inferior ao da espécie humana. A comunidade de origem dos seres vivos no princípio inteligente não é uma consagração da doutrina da mente em psicose? Duas coisas podem ter a mesma origem e não se assemelharem absolutamente mais tarde. Quem reconheceria a árvore, suas folhas, suas flores e seus frutos no germe informe contido na semente de onde ela saiu? No momento em que um princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período de humanidade, ele não tem mais relação com seu estado primitivo e não é mais a alma dos animais, como a árvore não é a semente. No homem, não há mais do animal senão o corpo, e as paixões que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. Não se pode, então, dizer que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal e, por conseguinte, a mente em psicose, tal como é entendida, não é exata. O espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar num animal? Isso seria retrogradar, e o espírito não retrograda. O rio não remonta à sua fonte. Questão 118. Podem os espíritos degenerar? Não, à medida que avançam, compreendem o que os distanciam da perfeição. Quando o espírito finda uma prova, fica com o conhecimento que não esquece mais. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Não existe possibilidade do espírito de um ser humano reencarnar num animal. Essa ideia é uma ideia antiga, da China, da Índia e Pitágoras. Ele levou essa doutrina para a Grécia. E tinha ainda lá um conceito. Por exemplo, se a pessoa fosse agressiva, ele reencarnaria num tigre. Se ele fosse, é até difícil falar isso daí, mas era a ideia deles. Se ele fosse uma pessoa tímida, reencarnaria numa mulher. Olha para vocês verem como que a mulher é discriminada, até na doutrina da mente em psicose. E se ele fosse uma pessoa preguiçosa, reencarnaria num peixe. Então, fizeram ali parâmetros, para poder explicar essa doutrina da mente em psicose. E aí nós vamos pegar, nós estamos estudando, olha como que é interessante, o que nós estudamos até agora, está encerrando essa parte aí. Nós vimos que a distância entre os animais e o homem é a mesma distância entre o homem e Deus. Então, é impossível. Não tem nenhuma possibilidade de um animal dar um salto para reencarnar num homem e também do homem voltar a reencarnar no animal. Nós sabemos disso. Quando nós aprendemos a ler, nós não vamos ficar analfabeto mais. Nós temos bloqueios durante a reencarnação, a gente vê isso em muitos espíritos que são muito inteligentes, que reencarnam num corpo bloqueado, às vezes até mentalmente, com problema cerebral, para ele não fazer um estrago. O espírito é lúcido, mas o corpo não oferece condições para que ele haja de acordo com a inteligência do espírito. Mas aí já é uma situação diferente. Então aqui nós estamos vendo que o rio não remonta à sua fonte. A vibração espiritual
do ser humano, ela é totalmente do psiquismo do animal. Por exemplo, a evolução anímica do animal vai chegar no homem, mas vai demorar muito tempo. Por isso, dos 3 reinos, por isso que nós falamos que nós viemos de lá. A mesma evolução anímica que está no mineral, ela passou pelo vegetal, pelo animal para chegar no homem. Então, essa evolução anímica que está lá atrás, que ainda é princípio inteligente, ainda não é o espírito. Nós vimos aqui a semana passada que nós colocamos minúsculo e maiúsculo para definir o que já é espírito. Uma vez espírito, não tem como voltar atrás. Por isso que a lei de Deus está na consciência, porque a consciência é do espírito. Está gravado naquele corpo mental que nós já mostramos aqui através da figura. Por isso que nós vamos sofrendo as consequências, porque nós nunca deixamos de pensar. Então a consciência vai registrando tudo aquilo e uma vez que nós sabemos o que é certo e o que é errado, nós sabemos, todos nós, quando nós chegamos nessa condição. E quando a gente começa a evoluir espiritualmente, nós começamos a questionar aquilo que nós fizemos que prejudicou alguém e que muitas vezes nós deixamos de fazer. Porque não é só fazer, é o deixar de fazer. As oportunidades que a gente perdeu de fazer certas coisas para o bem de outro e para o nosso próprio bem. E nós deixamos passar batido. Uma oportunidade, ela não volta. Nós vamos ter outras, mas aquela já é passada. Por isso que também não adianta a gente se cobrar muito. Porque nós vamos ficar numa situação difícil e não vamos resolver que o problema já passou. Totalmente errada que seja a ideia ligada à metempsicose, não seria ela o resultado de um sentimento intuitivo das diferentes existências do homem? Esse sentimento intuitivo se encontra nessa crença como em muitas outras, mas, como na maioria das suas ideias intuitivas, o homem a desnaturou. Então, porque, olha só, a maravilha da doutrina espírita, a profundidade da doutrina espírita não é o pensamento de um, nem a opinião de um. É uma equipe espiritual que trouxeram para nós todo esse ensinamento. Então, esse sentimento intuitivo se encontra nessa crença como em muitas outras, mas como na maioria das suas ideias intuitivas, o homem a desnaturou. Porque eu posso ter o meu pensamento dentro da doutrina espírita, mas a doutrina espírita não é o meu pensamento. O meu pensamento é individual. Por isso que o estudo é em grupo. Por isso que Jesus falou, quando alguém estivesse reunido em seu nome. Porque fazer uma prece sozinho é muito útil, mas quando a gente faz em grupo, nós aumentamos a nossa força. Então, olha que coisa interessante. E muitas coisas foi pegado da Bíblia. Nós vamos ver em Marcos, capítulo 5, Gerazeno. Jesus ia passando em Gerasa e tinha lá um homem no sepulcro. Esse homem, ele era agressivo, ele era amarrado com corrente, mas nem as correntes seguravam ele arrebentava. E a gente sabe que quando o espírito ele está com o obsessor, ele dobra a força. Eu tive a oportunidade de ir na Clínica São Lucas uma vez, chegar lá, porque lá não tinha mais condição, era uma menina frágil até, ela tinha arrebentado a cama, e a cama de hospital é uma cama de ferro. Ninguém entrava no quarto, só que ela estava incorporada com um gladiador romano, e junto com ele tinha uma equipe ali. Então, olha para vocês verem a situação. Então, esse moço, esse homem, quando Jesus ia passando, olha só, ele disse o seguinte: que temos nós contigo, Jesus de Nazaré, porque vieste nos atormentar. Está com essas palavras em Marcos. Aí, Jesus pergunta, qual é o seu nome? Ele disse, Legião, que tinha muitos junto com ele, muitos obsessores. E aí, um deles grita para Jesus, não nos mande embora, faça com que nós entramos na manada de porco. E existia um porqueiro ali, um homem, que estava cuidando dos porcos. E aí, imediatamente, os espíritos espantaram os porcos, porque nós sabemos que é impossível um espírito que já tem uma certa graduação entrar num animal. Nós vimos que é impossível, porque o animal ele não é médium. Ele tem muitas possibilidades, ele tem evidência, tudo, mas ele não é médium. Ele não tem mediunidade. Médium é aquele que serve de intermediário entre um plano e o outro. Somos nós, já temos o pensamento contínuo, porque o espírito pensa. Aí o que acontece? Quando eles saem, os porcos se precipitam num despenhadeiro. Então daí, diante disso daí, surgem muitas coisas que por falta de entendimento, porque a gente não tinha ainda o conhecimento da doutrina espírita, muitos acham que, por exemplo, o espírito pode entrar num animal, ele interfere com os animais.
Muitas vezes nós temos uma criação em casa, a criação percebe e muitas vezes até nos protege, mas é diferente de uma incorporação. Então tem essa passagem aí em Marcos, no capítulo 5. E nós vamos ver no início lá, que é muito interessante. Por isso que é bom a gente também dar uma olhada na Bíblia, no Novo Testamento. No Velho Testamento nós temos algumas passagens, nós não vamos adiantar porque nós vamos encerrar esse assunto hoje. A metempsicose seria verdadeira se entendesse por essa palavra a progressão da alma de um estado inferior para um estado superior, onde ela adquirisse desenvolvimentos que transformassem sua natureza. Ela, porém, é falsa no sentido de transmigração direta do animal no homem e reciprocamente, o que implicaria a ideia de uma retrogradação ou fusão. Só um minuto. Então, se houvesse essa fusão e retrogradação, a gente perderia a nossa individualidade. Uma vez reencarnado no animal, eu já não seria mais o Norinho, eu seria o animal. Eu perderia a individualidade, e isso é impossível. Ora, essa fusão, não podendo ocorrer entre os seres corpóreos das duas espécies, é um indício de que elas estão em graus não assimiláveis e que deve ocorrer o mesmo com os espíritos que as animam. Se o mesmo espírito pudesse animá-las alternativamente, seguir-se-ia uma identidade de natureza que se traduziria pela possibilidade da reprodução material. Mais uma paradinha só, Du. Passaram para mim aqui agora. Vamos esclarecer direitinho isso daí. Por exemplo, eu perderia minha individualidade como espírito. Porque nessa reencarnação, meu nome é esse. Numa outra reencarnação, eu vou ter um outro corpo, eu posso ter um outro nome. Por isso que o apóstolo Paulo diz que o homem morre uma vez só. O homem morre uma vez só. Norinho morre, reencarnará um outro nome. Por exemplo, Allan Kardec reencarnou Chico Xavier. Então, é só para a gente entender. Mas a personalidade, a individualidade, ela continua. Por isso, das reencarnações, para que a gente vá evoluindo. E por isso que a gente fica assombrado muitas vezes com o surgimento de crianças que já nascem tocando piano, coisas desse tipo, né? Que já tem uma vocação evoluída nos mais diversos setores, né, do conhecimento. É o arquivo mental, né? Que desperta na encarnação atual. A reencarnação ensinada pelos espíritos está fundada, ao contrário, sobre a marcha ascendente da natureza e sobre a progressão do homem na sua própria espécie, o que não tira nada da sua dignidade. O que o rebaixa é o mau uso que ele faz das faculdades que Deus lhe deu para seu adiantamento. Qualquer que seja a antiguidade ou a universalidade da doutrina da metempsicose, e os homens eminentes que a professaram provam que o princípio da reencarnação tem suas raízes na própria natureza. Esses são, pois, antes argumentos a seu favor do que contrário. O ponto de partida do espírito é uma dessas questões que se prendem ao princípio das coisas e estão no segredo de Deus. Não é dado ao homem conhecê-las de maneira absoluta e ele não pode fazer a esse respeito senão suposições, construir sistemas mais ou menos prováveis. Os próprios espíritos estão longe de conhecerem tudo. Sobre o que eles não sabem, podem também ter opiniões pessoais mais ou menos sensatas. Aí, que nós comentamos sobre a opinião. Eles dão o espírito inferior, por isso nós precisamos tomar muito cuidado. Eu sempre comento isso aqui. A pessoa que atende sozinha, às vezes na casa, às vezes em algum lugar, mas ele está só, atendendo com o guia dele. O guia dele, muitas vezes, vai responder aquilo que a pessoa quer ouvir. Ele não vai responder aquilo que a pessoa precisa. Então precisa tomar muito cuidado, porque é a opinião de um espírito. Nós não devemos acreditar porque é a opinião de um espírito, que muitas vezes o espírito toma também um nome respeitável, mas não é. Nós estamos estudando o livro dos médiuns nas terça-feira e nós vamos ver isso no livro dos médiuns. Isso é muito importante. Então vamos ver o comportamento, vamos ver como funciona isso, as coisas que a pessoa está falando para nós, se tem uma razão de ser, se tem uma lógica. A doutrina espírita dá essa base para nós. A partir do momento que nós começamos a ler o Livro dos Espíritos, começamos a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, todas as obras do Kardec, principalmente vamos pegar o céu e o inferno, que nós vamos ver lá como funcionam as coisas. Porque muitas vezes nós estamos desesperados e nós procuramos recurso. É natural isso daí. E às vezes nós vamos procurar o recurso com a pessoa errada, com a pessoa que está sendo joguete, está sendo marionete na mão de uma entidade. Então, isso pode acontecer muito. Isso pode acontecer até dentro do centro espírita, mas já fica mais difícil.
Por isso dos estudos do Chico Xavier serem públicos. Por isso da reunião mediúnica ser pública. Para que nós possamos ver o que acontece dentro de um centro espírita. Nós vamos ver aquilo que Jesus falou para nós. Ele não veio quebrar a lei, ele veio cumprir a lei, ele veio quebrar preconceito. O Espiritismo é a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, ela deve ser mostrada para nós. E agora chegou o tempo de a doutrina ser escancarada realmente. Todos nós temos possibilidade de ter um livro em casa e não precisa nem do livro mais. Agora já tem na internet, a gente pode pesquisar. Aquilo que nós temos dúvida, vamos pesquisar. Se pedir dinheiro, aí é que nós temos que cair fora mesmo, porque aí as coisas não são boas. Quanto mais elevado o espírito, menos possibilidade dele se comunicar com a gente, né? Exatamente. Olha só para vocês verem, coisa interessante. Acho que muitos aqui faz tempo que está no Chico Xavier. Chico Xavier está completando 18 anos. Olha só, nesses 18 anos, nós tivemos poucas entidades que deram orientação aqui pública para nós. Porque nós temos os livros, nós precisamos buscar. Então, se uma entidade for resolver os nossos problemas, nós não vamos progredir. Nós precisamos do progresso. E o progresso depende de cada um de nós. Nós temos ajuda, todos nós, mas nós precisamos buscar. O que é constante e que resulta, por sua vez, do raciocínio e da experiência é a sobrevivência do espírito, a conservação da sua individualidade depois da morte, sua faculdade progressiva, seu estado feliz ou infeliz, proporcionais ao seu adiantamento no caminho do bem e todas as verdades morais que são a consequência desse princípio. Mais uma paradinha. Isso daqui nós precisamos gravar bem para nós, né? O que resulta é do raciocínio, da experiência, a sobrevivência do espírito, que nós somos imortais. Não adianta a pessoa suicidar, ele vai matar o corpo, o espírito vai continuar, ele vai sofrer as consequências e seu estado feliz ou infeliz, proporcionais ao seu adiantamento no caminho do bem, e todas as verdades morais que são a consequência desse princípio. Então, posição social, cultura, isso daí não significa muita coisa não, vai ajudar, mas o que vai funcionar mais ou menos é isso aqui, a moral, aquilo que nós estamos fazendo conosco. Isso é que vai contar no plano espiritual e que vai contar na nossa vida. Quanto às relações misteriosas que existem entre o homem e os animais, repetimos, isso está nos segredos de Deus, como muitas outras coisas cujo conhecimento atual não importa ao nosso adiantamento e sobre as quais seria inútil insistir. Então, olha para a gente ver. Toda doutrina é útil. Até a mentempsicose, para aqueles que às vezes não têm um discernimento, pode servir, pode ser útil. Por que eles usavam a reencarnação de pessoas em animais? Para impor medo. Porque pela imposição do medo, olha, cuidado, se você fizer isso, você vai vir num tigre, você vai vir num gato, vai vir num cachorro, né? Muitas vezes a gente fala, esse cara é um cachorro, dá dó do cachorro, né? Porque às vezes a gente está ofendendo o cachorro. Essa mulher é uma víbora. Porque isso são palavras que a gente usa completamente desconexa em relação a isso daqui. Então, todos esses argumentos, diante da doutrina espírita, eles caem por terra. Porque não tem como. Nós mostramos aqui as reencarnações do Chico Xavier, as reencarnações do Santos Dumont. Olha para vocês, a gente vê o progresso de tudo. E olha que coisa interessante, para a gente passar para a segunda parte. Chico Xavier só tinha o 4º ano primário. Então, teve uma mulher que ela foi reclamar para ele, que ela tinha sido reprovada num teste lá, e ele falou, minha filha, não fica triste não, que eu precisava responder 40 perguntas e respondi só 16. Fui reprovada também, e não foi a primeira vez. E olha a grandeza do Chico Xavier, a humildade do Chico Xavier. Como o Chico Xavier, ele teve só o 4º ano primário. Mas e o arquivo mental dele? E aquilo que ele trouxe para nós de conteúdo? Quero saber qual o sábio, qual o doutor que esteve na Terra e que está na Terra, que pode trazer pelo menos de 100 parte uma do que o Chico Xavier trouxe para nós, daquilo que ele nos ensinou. Então olha para vocês verem, o que é isso? A moral do espírito. A reencarnação dele agora com todo o arquivo mental, e ele tinha possibilidade de buscar nesse arquivo tudo aquilo que ele precisaria para poder exercer a função dele agora de cristão e de missionário de Jesus. Igual o Chico, nunca mais na Terra. Olha, depois de Jesus, Chico Xavier, maior espírito
que teve entre nós e na nossa época, junto conosco. Olha que privilégio nós estamos tendo no Brasil. Um dia eu estava saindo da igreja matriz ali, que eu moro ali no centro. Aí um amigo meu, que é presidente de uma instituição aqui de Americana, espírita, ele me cercou, ele falou, o que você está fazendo aí dentro? Eu falei, estou fazendo, eu acho a igreja bonita, vim fazer uma oração. Ele falou, você é espírita. Espírita não pode entrar na igreja. Tem umas coisas que dá pra gente ficar louco com esses caras aí. Então são os ortodoxos, né? Que Jesus fala deles. Eles não saem e não deixam o outro entrar. E fica no centro a vida inteira. Eu tô assim já, até que ninguém me tira. Gente, olha só a reencarnação para explicar. Eu acho que muita gente conheceu aqui Augusto César Vanucci, produtor, ator. Inclusive tem filme do Mazzaropi, que ele tá lá no filme do Mazzaropi. Olha da época que eu sou, né? Eu sou da época que as mulheres usavam laque no cabelo. E bobs. Laque, bobs. Que dureza, hein? Mas tudo bem. Era a época. E ele foi casado com uma alemã. E quando o menino nasceu, a mulher dele falou pra ele que teve um sonho com o menino. Sonhou que o menino pilotava um avião e atirava em muita gente. Matava muita gente. E aí, quando o menino já homem, completou 18 anos, ele pilotou pela primeira vez e acabou por desencarnar. Eu não me lembro agora o desencarne dele, que faz tempo que eu vi o Augusto César Vanucci contar isso daí. O Augusto César Vanucci, ele era espírita, e numa reunião com o Dr. Fritz, ele não comentou nada. O Dr. Fritz disse para ele o seguinte, que o filho dele estava ali junto e que os dois tinham participado da Primeira Guerra Mundial, que ele era uma autoridade, né, no campo da aviação ali e que realmente ele cumpriu aquela etapa dele aqui na Terra. Então aí prova a reencarnação para nós, a nossa trajetória, sem a gente voltar no animal. E a gente vê muita coisa na internet agora, tem centros espíritas que eles estão fazendo reunião para animais. Isso não está na doutrina. Nós não vamos falar nada contra, porque a gente não sabe, mas nós podemos até dar passe no animal nosso em casa, tudo. A nossa vida é a nossa vida, nós precisamos agradecer por estarmos aqui, cada um com o seu corpo, e a gente tem o corpo que a gente merece. Muita gente olha no espelho e fica bem triste, mas vamos caminhando, né? Ainda dizem que o melhor espermatozoide é aquele que fecunda o óvulo. Sim, sim. Então por aí vocês vêem, né? E dentro disso que o Eduardo lembrou uma coisa muito boa. Missionários da Luz, do André Luiz, Chico Xavier. Missionário da Luz, o capítulo Reencarnação. Gente, vamos ler aquilo ali, para a gente valorizar a nossa vida e ver como que os espíritos superiores, os nossos anjos da guarda, trabalham para que nós estivéssemos aqui, nessa noite principalmente. Vocês me aguentando aqui, mas está encerrada a reunião.